Olá, seja bem-vindo a mais uma aula nossa sobre o TCC. Monografia ou artigo? Que modelo escolhi? O que não pode faltar no seu TCC e o que você não pode colocar de jeito nenhum? Coisas que a gente escreve na nossa petição e que a gente não escreve num artigo científico. Quer saber mais? Vem comigo. Muitos alunos me perguntam se devem escrever o seu TCC no formato de monografia ou artigo. E eu vou dar aqui para vocês as dicas, o que você deve considerar antes de optar pelo seu modelo. Vamos lá? Bom, compartilhando essa tela aí, mais esse pedido de socorro. Antes de fazer, você deve considerar a primeira coisa, a extensão. As monografias costumam ter uma extensão maior, que varia a partir de 30 páginas, 40. Um artigo já tem uma extensão menor, geralmente em 15 páginas, ou seja, é a metade da extensão. Mas nem por isso quer dizer que produzir um artigo é mais fácil. Por quê? Muitas vezes, para fazer uma página do artigo, você tem que ler muito, mas muita doutrina para chegar até ela. Outra coisa que você também deve considerar é a sua capacidade, o seu estilo de escrita. Você consegue parafrasear um texto? Parafrasear é escrever aquele texto que está ali, mas com linguagem diferente. Ou você é mais do estilo de citação do artigo, do trecho, como aqui nesse exemplo. Se você gosta mais de citar, o seu modelo é a monografia. Se você consegue parafrasear, ou seja, falar aquilo que você leu com as suas palavras, o modelo mais indicado para você é o artigo. Então, olha um exemplo de paráfrase aqui. Poema original. Ai, que moleza no corpo. Uma vontade de me estender no chão. Olha a paráfrase. Ai, que fraqueza dos membros. Um desejo de deitar no piso. Então, está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Se você consegue, para que não dê o plágio no seu trabalho, para você não escrever igualzinho. Mas se você tem essa dificuldade, então é melhor monografia. Você faz a citação direta ali, ó, abre aspas, ou coloca o texto recuado, e assim você faz, tá certo? Se você tem dificuldade em parafrasear, você ainda pode ter uma outra tentativa. Tem algumas ferramentas gratuitas na internet que parafraseiam o texto para você, como o EditPad, Parafrases, Modi e o Softo, são exemplos de softwares que você pode inserir o texto e ele reescreve aquele texto para você. Olha a dica? Então, fica bem bacana. Outra dica para o seu TCC é você usar um farejador de plágio, porque pode ser que passe batido para você aquele trecho, aquela parte que você copiou sem inserir a fonte, tudo bem? E plágio é sério, uma das maiores causas de reprovação. Então, você pode verificar o plágio no Google, simplesmente, óbvio, você coloca aquele texto lá, seleciona e coloca no Google, ele vai te indicar se foi tirado de algum lugar, mas há outros mecanismos mais específicos, como farejador de plágio, plagiarismo e vários outros aí que estão na lista para você. Vale muito a pena você mesmo passar o seu trabalho no farejador de plágio para ver se nada te escapou. Bem, então, o que considerar? Já vimos a extensão do quanto você quer escrever. Se você tem capacidade de parafrasear o texto, então o artigo vai bem. Se não tem, se você faz citação direta, é monografia, porque no artigo não comporta citação direta, ou pouquíssima citação direta. Na dúvida ainda, minha dica para você, artigo. Porque o artigo você pode publicar depois, em coautoria com seu orientador ou não. Então, ele é mais de leitura, mais agradável para os leitores. E aí, então, o artigo é mais simples de fazer nesse sentido. Você, com a ajuda desses softwares, inclusive para parafrasear, pode fazer um artigo bem interessante. Tá certo? Então, vamos lá. Algumas dicas preciosas, seja artigo ou seja monografia, dicas para o seu TCC. Primeira coisa, evite um tema meramente histórico. Você narrar a história de um instituto ou de alguma coisa. A história é interessante? É, mas ao mesmo tempo ela pode ser entediante para o seu leitor. Olha alguns exemplos aí, ó, a cara do leitor bocejando. Ó.
perspectiva histórica da filosofia do direito de Hegel até os dias atuais. Revisão histórica do direito privado e da sua codificação desde as ordenações manuelinas. Contexto histórico do direito constitucional brasileiro e a sua positivação nas constituições brasileiras, né? De história do direito feminino. Então, temas muito históricos não costumam atrair a atenção do leitor, a não ser que seja um leitor muito específico, tá certo? Então, essa é a dica número 1. Dica número 2. Evite digressão histórica no seu texto. Então, às vezes, o seu texto ele não é uma revisão histórica de um conceito de um instituto, mas você está falando, por exemplo, dos direitos aos alimentos, do direito à imagem. Será que você precisa mesmo ir como nesse texto aqui, ó, lá no direito romano, na lei das 12 tábuas de Cícero, na Idade Média? Isso é realmente relevante? Será que você já não pode enfrentar diretamente o seu tema, mostrar no momento atual? Pense bem se essa digressão histórica é mesmo necessária no seu texto para compreender o seu tema. Se não for, descarte. Além da dica de evitar um tema meramente histórico ou digressões históricas desnecessárias, a outra dica é: não faça do seu trabalho uma mera compilação de autores ou de conceitos. Também não é um texto muito interessante, é entediante. Por exemplo, aqui, ó, Maria Helena Diniz definiu como sendo o direito que a pessoa natural ou jurídica tem. A definição do professor Silvio Rodrigues, posse é, né? Direito de propriedade. Então, você ficar só compilando, colocando vários autores com a definição de um conceito, não faz muito sentido. Pegue um ou dois que são mais interessantes e comente essa citação. Então, veja, no seu TCC, não é só jogar um monte de texto que você pesquisou. O que o examinador espera de você é não só a sua capacidade de pesquisa, mas a sua capacidade de reflexão sobre o objeto pesquisado. Isso é o mais interessante. Então, se você expõe um conceito, logo abaixo comente esse conceito. Vai ficar bem bacana o seu TCC jurídico. Uma outra dica. Ao mesmo tempo que eu fale, não use muito histórico desnecessariamente e nem uma compilação, a minha dica é coloque exemplos, casos, cite situações. Isso torna muito agradável a leitura ao leitor. Isso torna mais palpável o seu tema. Olha um exemplo aqui, ó, de um TCC que falava sobre o registro de nomes constrangedores, né? Então, ele coloca aqui exemplos do caso aqui, ó, do Himeneu Casamentício das Dores Conjugais, do Antônio Manso Pacífico, da Neide Navim da Ana Volta Pereira, do Joaquim Pinto Molhadinho, Lança Perfume Rodometálico da Silva, Restos Mortais de Catarina, Janeiro, Fevereiro de Oliveira Márcio, João Cara de José, Légua e Meia, Oceano Atlântico Linhares, Sun Chi-an. Tá vendo? São exemplos quando o escritor, quando você exemplifica o seu argumento, ele torna-se muito mais palatável para o seu leitor e a leitura muito mais interessante. Então, fique com essa dica. Então, outro exemplo aqui, ó, do direito ao esquecimento. Cito o caso da apresentadora Xuxa, das atrizes Lídia Bronde, da Ana Paula Arósio, né? Também da chacina da Candelária. Tudo isso, você citando casos, mostra também a relevância do seu assunto, como ele é importante, tá certo? E uma outra forma que você pode usar também é dedicar o seu TCC ao estudo de um caso, fazer um estudo de caso, tá certo? Então, focar num caso específico, às vezes é um caso riquíssimo, que pode trazer muito aprendizado, você pode fazer isso também, ó. Por exemplo, caso Aline Pimentel, análise do direito humano à saúde e morte materna. Caso Karen Atala, né? Dos direitos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Caso Pierre Rivière, né? Na criminologia, pensamento de Foucault. Caso Urso Branco, né? Violação de direitos humanos e unidades prisionais. Então, você pode dedicar o seu TCC a um estudo de caso, o que também é muito interessante, ou muito mais interessante do que mera digressão histórica ou compilação de conceitos, como eu já disse. Outra dica do seu TCC. É muito legal que você se posicione ao final. Ah, professora, mas o meu orientador falou para não me posicionar. Sim, posicione, mostre que você tem a capacidade de pesquisa, de refletir sobre o que foi
foi pesquisado e de tirar uma conclusão. Então, olha aqui essas lâmpadas, ó, mostra o seu diferencial, que você sabe se posicionar a respeito de uma questão. E se for uma questão polêmica? Profissionalmente, como educador, independentemente da posicionamento que você adotar, do seu ponto de vista, nós respeitaremos, desde que o seu argumento esteja bem fundamentado. Então, independente se você é a favor ou contra a redução da maioridade penal, a favor ou contra o aborto, a favor ou contra a descriminalização de certa droga, isso é relevante, importa que você tenha conseguido demonstrar o seu argumento. Então, um exemplo aqui, ó, de um TCC sobre violência obstétrica, aqui, ó, conclui-se aqui que a violência obstétrica sob a alegação de proteção, direito de autonomia da gestante, trata-se, na verdade, de banalização do problema do Estado, pois reduz a discussão cesárea versus parto normal e da sua omissão em não enfrentar suas verdadeiras causas e causadores. Olha que interessante, esse aluno se posicionou no TCC. Isso é muito bem-vindo, independente do rumo da sua posição, você está se justificando por quê. Então, é bacana, torna o seu TCC um TCC de personalidade e nem por isso menos científico. Tudo bem? Mas o que evitar no TCC? Enquanto se posicionar e exemplificar com casos e situações é bem-vindo, evite algumas coisas no seu TCC. Como, por exemplo, frases longas. Olha esse TCC aqui, onde essa frase tem exatamente a extensão de todo o parágrafo. A compreensão se torna rebuscada, difícil, o texto não é claro, o leitor começa a ficar com dificuldade, até preguiça de ler, né? Olha aqui, outros sim, as fontes podem ser classificadas em duas espécies, as fontes diretas, conhecidas também como mediatas ou primárias, que possuem força suficiente para gerar a regra jurídica, por exemplo, a lei e costume, e as fontes indiretas, também chamadas de imediatas ou secundárias, que servem para esclarecerem os espíritos, os aplicadores da lei, e servem de precioso substrato para a compreensão e aplicação global do direito, tais como a doutrina, a jurisprudência, a analogia, princípio geral de direito, equidade, conforme dispõe o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, aqui a gente tem classificação, junto com conceito, com citação e com exemplos. Nossa, se a gente fatiasse em frases menores esse parágrafo, você coloca com um tópico frasal sobre a classificação das fontes e a seguir você esmiuçasse, ficaria muito mais legível e interessante, tudo bem? Então, evite frases longas, como essa aqui. Outra aqui, frase tão longa que tem a extensão de um parágrafo, olha lá. No outro texto que também compromete a legibilidade e torna a leitura enfadonha. Tá certo? Então, acontece por aí nos TCCs. Então, são exemplos tirados aí de TCCs. Além de frases longas, evite também o uso excessivo de advérbios. Advérbios e adjetivos são duas classes gramaticais que você consegue eliminá-las sem comprometer o entendimento do texto, e os melhores textos não usam advérbios e adjetivos. Quer um exemplo? Olha só. Advérbios que você poderia cortar. Certamente, ao perceber que os pais se interessam bastante pelos seus estudos, experiências escolares, a criança passa a sentir-se muito valorizada e a desenvolver-se com autoestima elevada. Você pode cortar o certamente, o bastante, o muito, isso não vai comprometer a legibilidade do texto. Olha aqui o outro, ó. O convívio na escola significa ampliação na esfera de relações. Você pode cortar o basicamente com muita tranquilidade. Isso só deixa o seu texto mais cheio de conteúdo e compromete a ligação do leitor do que vem antes com o que vem depois, né? Então, olha lá, no ambiente estudantil, a criança conhecerá outras crianças com as quais compartilhará parte da sua vida e conviverá com adultos que não pertencem à família. Então, você pode tirar os advérbios com tranquilidade, tá certo? Outro exemplo aqui de advérbios. Como você identifica advérbios no texto? Além do bastante, do muito, aqueles que terminam em mente. Olha lá, localmente, retidamente. Em vez de falar, ele se mudou para aquela cidade e pretende montar localmente seu negócio, ele se mudou para aquela cidade onde pretende montar seu negócio. Já falou que é a cidade, né? O local está implícito. Ó. Contra essa decisão, o autor agravou retidamente. Contra essa decisão, o autor interpôs agravo retido. Fica muito melhor, né, do que usar o advérbio. Eles foram editaliciamente citados. Foram citados por edital.
muito mais claro, simples, objetivo e inteligível. Tangentemente a esse caso, o que tange a esse caso. Muito mais simples. Tudo bem? Outro vício a evitar. Então, além de frases longas, do uso de advérbios, uso de adjetivos, vamos falar em seguida, o uso do gerúndio. Evite o uso do gerúndio, né? Aqui, ó, estarei te ligando na semana que vem. Esse NDO, né? Você precisa estar pegando a senha, posso estar te ajudando, aquela linguagem típica de telemarketing, né? O gerundismo não é bem-vindo, o texto fica deselegante. E mais, o pior do gerundismo são as escritas onde se começa a frase com gerúndio. Eu nunca vi isso, mas tem aluno que gosta. Por exemplo, ó, tendo como objetivo específico revisar, tira o tendo. Pois se o objetivo específico é revisar por meio da pesquisa a forma como se dá o direito à dignidade das mulheres. Muito mais simples e objetivo. Então, ó, além de usar o gerundismo, ainda começa uma frase com um gerúndio, eu não sei como, objetivando-se assim, trata-se de uma pesquisa de relevância técnico-social. Então, só falar, trata-se de uma pesquisa de relevância técnico-social. Então, o gerúndio é totalmente desnecessário, torna o seu texto rebuscado e, o pior, até equivocado do ponto de vista da língua portuguesa. Tudo bem? Outra aqui, ó. Depreendendo-se, portanto, como analisar como ficam as detentas depois de mim. Então, ó, portanto, pretende-se analisar como ficam as detentas depois. Pode tirar o gerúndio, que não vai fazer falta. Certo? Outro equívoco no TCC. Então, além do gerundismo, o uso da palavra através. O através tem um sentido muito específico de atravessar. Então, por exemplo, a bala passou através da parede, vejo o hospital através da janela. Através no sentido físico de atravessar. Só que muitas palavras, muitos alunos, estudantes usam o através no sentido de por meio de. Esse uso do através é equivocado. Olha só. A forma pelo qual o problema será abordado se dá através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Você não está atravessando a pesquisa, tá certo? A pesquisa é um meio, o instrumento. Então, ao invés de através, que tem o sentido literal de atravessar, você vai usar por meio de, por intermédio, tá certo? Então, fica a dica aí para você, ó. Através de tem o sentido de atravessar. Por meio de, por intermédio de, é o que você usa ao invés de através, quando você não quiser empregá-lo nesse sentido. Tudo bem? Dica preciosa aí para o seu texto ficar top. Outro cuidado também, o que não fazer no seu TCC? Nada de vocabulário rebuscado. A gente não quer impressionar o leitor, falando, olha como eu falo difícil, por isso o meu trabalho é melhor. Não. Clareza, simplicidade, objetividade, esses são valores apreciados por um leitor. Olha esse texto aqui. O vestuto vernáculo manejado no âmbito dos excelsos pretórios, inaugurado a partir da peça Abiovo, contaminando as súplicas do petitório, não repercute na cognoscência dos frequentadores do átrio forense. Nossa, petição inicial, peça ab ovo, né? Então é desnecessário. E o uso também de muitos adjetivos, né? Por exemplo, aí, ó, dos excelsos pretórios, né? Como pretório excelso, também são linguagens que a gente pode até usar na petição, mas não usa no TCC. Esse adjetivo, essa bajulação. Vou te mostrar já. E muito menos, nem na petição e nem no TCC, esse vocabulário rebuscado. O leitor vai ter preguiça de ler a segunda frase e não vai nem terminar de ler o seu texto. Então, evite. Isso não é bonito ou elegante. Isso é contra a clareza, a objetividade, o que a gente quer, a inteligibilidade do seu texto. Então, olha só, adjetivos como eminente, douto, ínclito, ilustre, nobre, egrégio, colendo, a gente usa muito nas petições, né? O colendo tribunal, egrégia corte, pretório excelso. Isso usa-se na petição jurídica, mas não no TCC. No trabalho científico, não se fala, segundo a melhor doutrina, segundo o eminente professor fulano de tal. Não, não se usa no TCC. O TCC não é uma petição. Tudo bem? Então, olha aqui, por exemplo, ó, falando do STJ, nesse TCC, o STJ, além disso, a igreja, a corte, não, meus amigos, só a corte. E com letra maiúscula, porque a gente já sabe, se refere àquela corte específica, ao STJ. Tudo bem? Maravilha! Assim fica lindo o seu TCC.
Outra questão, o que não citar no seu TCC? Não vai citar a Wikipedia como fonte, o G1, os manuais, né, de direito administrativo, constitucional, trabalhista, penal. Isso não é fonte científica. Claro, são fontes ótimas, valiosas para o estudo rápido, direcionado, um concurso público, para a prova do AB, mas não tem a profundidade necessária para servir de base, de referencial teórico para um TCC. Tá certo? A Wikipedia é só uma fonte para início, para a gente saber o que significa aquele tema ou aquele termo que a gente quer pesquisar, mas nós vamos aprofundar a pesquisa. Então, lá na Wikipedia, você tem as referências no final e você vá naquelas referências. Nem citar a reportagem do G1. Também, no TCC, não tem a imparcialidade, a profundidade necessária para um TCC. É ótimo para a gente consultar e ficar antenado, modernizado com o que há, mas não serve para embasar um trabalho científico, tudo bem? Então, não citar essas fontes é outra dica do que não fazer no seu TCC. Então, evitando frases longas, excesso de verbos, de adjetivos, evite também o uso excessivo da voz passiva. A voz passiva, ela é correta na língua portuguesa, não é incorreta, como usar o através, quando você quer dizer por meio dele. Isso seria incorreto. Ou começar uma frase com gerundismo. A voz passiva é correta, mas ela torna o texto menos claro. E o nosso objetivo aqui, meus queridos, é clareza, é concisão, é tornar o nosso texto palatável, agradável ao leitor, que ele seja lido e lembrado. Tudo bem? Então, ao invés de falar assim, ó, o crime foi visto por todos os vizinhos da rua, que é a voz passiva, todos os vizinhos da rua viram ou testemunharam o crime. É a voz ativa, né? É o agente praticando a ação do que sofrendo, né? Então, lá, todas as sentenças foram assinadas pela juíza. Então, seria a sentença sofrendo a ação do agente. A gente coloca na voz ativa, ó, a juíza assinou todas as sentenças. O texto é mais claro, ele ganha em clareza e objetividade. Então, fez-se a colheita da prova. Prefira, o juiz escolheu a prova. Leram-se as petições. O juiz leu as petições. Tudo bem? A voz ativa é sempre mais bem-vinda no texto. Então, são dicas, são detalhes que você vai usando no seu texto, vai ganhando em qualidade, em legibilidade. O local do crime foi vistoriado pelos peritos. Os peritos vistoriaram o local do crime. Perfeito? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tem dicas pequenas, mas preciosas, que fazem toda a diferença no texto de qualidade, para você escrever de uma forma persuasiva, clara, direta ao seu leitor, ser compreendido e, mais do que isso, apreciado. Gostaria de terminar aqui com essa frase que fala assim: fechar um trabalho de conclusão de curso é possível, mas acabá-lo é impossível, pois é uma obra em permanente construção. Então, meus amigos, não se aflijam se você não tiver conseguido colocar no TCC tudo o que você gostaria sobre aquele tema, ou abarcado todos os aspectos. O TCC está em crescente construção. Ele é um ponto de partida de um trabalho que você pode desenvolver numa pós, no mestrado, no doutorado. Tá certo? Então, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!